Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A inflação dos Estados Unidos arrefeceu mais uma vez. Veio com uma alta de 0,4% no CPI, que é a inflação ao consumidor, registrando uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 4,9%, abaixo da alta de 5% que era esperado. O PPI, que é a inflação ao produtor, também veio abaixo do esperado, alta de 0,2%, quando se esperava uma alta aí de 0,3%. Isso mostra que a inflação norte-americana começa a dar sinais de queda, principalmente depois das constantes elevações na taxa de juros por lá. Aqui no Brasil, a nossa inflação veio acima daquilo que era esperado pelo mercado. O nosso IPCA, que é a inflação oficial usada pelo Banco Central para balizar nossa taxa de juros, veio com uma alta de 0,61%, quando o mercado esperava aí uma alta de 0,55%. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, a nossa inflação arrefeceu de 4,65% para 4,18%. Isso mostra que a inflação nos últimos meses vem dando sinal de trégua. Porém, a expectativa é que a inflação acumulada nos próximos meses possa começar a subir, depois que saiam aí da conta dos últimos 12 meses, os meses em que a inflação ficou negativa no ano passado devido aos cortes dos impostos dos combustíveis. Nós tivemos ainda a divulgação da ata do Copom da última reunião, que reforçou aquilo que havia sido dito no comunicado. O Copom não enxerga uma queda de juros tão próxima para o Brasil nos próximos meses e reforçou ainda a necessidade do controle das contas públicas para que possa haver uma queda da taxa Selic. Mesmo assim, o nosso Ibovespa encerra essa semana com uma alta de 3,15%, puxada pelas ações dos bancos. Os investidores estrangeiros começaram a investir principalmente nos bancos aqui do Brasil para tentar fugir da crise bancária lá dos Estados Unidos, principalmente depois que os nossos bancos reportaram aí lucros acima do esperado nesse primeiro trimestre. Além disso, também foi impulsionada pela Petrobras, que manteve a sua política de dividendos e anunciou aí a distribuição de dividendos na ordem de 25 bilhões de reais. Tivemos ainda a confirmação da oferta pela Braskem, de uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Os ganhos do nosso Ibovespa foram limitados pela Light, que é a companhia energética do Rio de Janeiro, que entrou com um pedido de recuperação judicial por causa de uma dívida de 11 bilhões de reais. Além disso, nós tivemos ainda as falas do presidente Lula sobre a privatização da Eletrobras. A AGU entrou com uma ação no STF contestando aí alguns parâmetros da privatização da Eletrobras. Porém, as falas de líderes do Congresso, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a privatização da Eletrobras é um movimento sem volta, acabaram aí diminuindo as perdas das ações da companhia elétrica na nossa Bolsa de Valores. Nós tivemos ainda a indicação de Gabriel Galípolo para assumir a direção de política monetária no Banco Central. No primeiro momento, essa indicação de Galípolo acabou trazendo aí um certo estresse de mercado e causou até uma elevação dos juros futuros, pois a ideia de que isso poderia representar aí uma maior tolerância à nossa inflação, a um IPCA mais alto. Porém, as próprias entrevistas de Gabriel Galípolo ao longo dessa semana acabaram acalmando um pouco o mercado, dizendo que ele não entra no Banco Central para buscar aí uma queda imediata da taxa de juros e também que ele não é adepto aí da teoria monetária moderna, que é uma teoria econômica que diz que um país pode imprimir dinheiro para pagar a sua dívida, mas isso aí acaba gerando um descontrole inflacionário. Nós tivemos também a indicação de Ayrton Aquino para assumir também uma das diretorias do Banco Central. Aquino é considerado aí um nome extremamente técnico, é um funcionário já de carreira do Banco Central e suas decisões são sempre pautadas por parâmetros técnicos, o que foi bem visto pelo mercado. O dólar também fecha essa semana em uma queda de 0,65%, cotado aos R$ 4,92. Já na renda fixa, os juros futuros, no DI para janeiro de 24, apresentou uma alta essa semana de 0,10 pontos percentuais
encerra essa semana cotado a 13,29%. Já na carteira de títulos públicos, também encerrou essa semana em alta. O IMA geral encerra com uma alta de 0,49 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados encerram essa semana com uma alta de 0,42 pontos percentuais. Já nos Estados Unidos, apesar de a inflação ter vindo mais fraca, um aumento expressivo no número de pedidos de seguro-desemprego acabou assustando o mercado de que a economia dos Estados Unidos possa entrar em recessão. Foram 264 mil pedidos na última semana, o que representa uma alta de 22 mil pedidos de seguro-desemprego acima daquilo que era esperado pelo mercado. Além disso, nós temos ainda o imbróglio em torno do teto da dívida dos Estados Unidos, que pode levar aí com que o país norte-americano não consiga pagar os juros da sua dívida. Apesar disso ser considerado pouco provável, e do presidente Joe Biden já ter conseguido aí avançar no Congresso, mas sempre fica esse temor. A dívida dos Estados Unidos pode estourar o seu teto a partir do próximo mês. Isso fez com que o S&P 500 fechasse essa semana com uma queda de 0,31%. O Dow Jones encerra essa semana com uma queda de 1%. Já a Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, encerra essa semana em leve alta de 0,75%. Falando agora da Europa, o Reino Unido mais uma vez elevou a sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. E agora eles têm uma taxa anual de 4,5%. Nós tivemos também uma marca muito triste atingida pelo confronto entre Rússia e Ucrânia. Já estima aí que nós já tivemos a morte de mais de 300 mil jovens nesse confronto que já se arrasta aí por mais de um ano. Teve um imbróglio essa semana em relação ao conflito, em relação à exportação dos grãos pelo Mar Negro, exportação de grãos pela Ucrânia. Mas acabou aí que o acordo foi renovado com a Rússia e a Ucrânia aí consegue continuar exportando seus grãos. A bolsa lá na Europa fechou praticamente estável essa semana. O Stoxx 600 encerra em leve queda de 0,01%. A expectativa de desaceleração da economia norte-americana fez com que o barril de petróleo mais uma vez encerrasse essa semana em queda de 1,43%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando essa semana cotado aos $74,22. Mesmo ao longo da semana tendo aí um incêndio no Canadá que acabou dificultando as suas exportações, o barril de petróleo chegou até ter uma alta aí no meio da semana, mas encerra mais uma semana em queda. Por outro lado, o minério de ferro, ele encerra com uma alta de 3%, com a tonelada cotada aos $102,50. O minério de ferro veio aí em uma alta expressiva no início da semana, com a expectativa de retomada da China. Mas após a divulgação dos seus dados de exportação, que caíram 8% no mês passado, acabou desacelerando aí a alta do minério de ferro. E ele acabou perdendo valor, principalmente na sexta-feira. Mas mesmo assim encerra essa semana em alta, o que também ajudou a nossa bolsa de valores, o que fez com que as ações da Vale subissem bastante no início da semana. Para a semana que vem, nós temos a participação do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na reunião do G7, que é a reunião aí das 7 maiores economias do mundo, que acontece lá no Japão. Nós temos também a divulgação do nosso IBC-BR, que é considerada aí uma prévia do PIB. E temos aí a divulgação de vários dados econômicos vindos da China. E fica a expectativa também pela tramitação do arcabouço fiscal no Congresso Nacional. O deputado Cláudio Cajado, que é o relator do arcabouço lá no Congresso Nacional, ele deu declarações de que deve apresentar aí o seu texto na segunda-feira para os líderes e ele deve ser apresentado em plenário na terça-feira. Então fica a expectativa aí para ver se vão haver mudanças no texto em relação ao texto que foi enviado pelo governo federal. Muito obrigado e até a próxima semana.